Pesquisa CNT de mobilidade urbana confirma a importância do transporte coletivo como serviço essencial. O transporte público antes era sinônimo de mobilidade para milhões de brasileiros, mas vem enfrentando há anos uma crise sem precedentes. A pesquisa CNT de mobilidade urbana revelou dados sobre a queda na utilização dos ônibus e as consequências alarmantes para as cidades. Nos últimos 7 anos, a participação dos ônibus como meio de transporte utilizado pela população de todo o país teve uma queda de 14,3%, passando de 45,2% em 2017 para 30,9% em 2024. Essa queda na utilização do transporte público é um sinal de alerta, já que as nossas cidades não estão preparadas para lidar com um aumento significativo no uso do transporte individualizado, como o das motos. As ruas já estão congestionadas, a poluição do ar aumentando e a qualidade de vida diminuindo. Tudo isso porque os municípios não possuem infraestrutura para tantos veículos. E no caso das empresas do setor, ter apenas o passageiro pagante para custear o sistema não é suficiente para cobrir as despesas. Segundo a pesquisa, boa parte da população troca o ônibus por opções alternativas de transporte por causa das rotas e horários e principalmente pelos congestionamentos e horários de pico com um elevado tempo de duração das viagens. Os preços das passagens e a insegurança foram também itens citados, mas menos lembrados em relação à pesquisa feita anteriormente. Um dado importante apontou que 63,5% das pessoas que deixaram de utilizar o ônibus como principal meio de transporte poderiam voltar caso os motivos apontados para o abandono fossem resolvidos. Por isso, a necessidade de priorizar o transporte coletivo nas vias se tornou tão urgente. Atualmente, o tempo perdido no trânsito das principais capitais do país é significativo. Um percurso de 10 quilômetros durante congestionamento chega a levar o dobro do tempo de uma viagem considerada normal. Em Belo Horizonte, então, o índice chega a ser ainda maior. As viagens mais eficientes representam deslocamentos mais rápidos e dentro dos horários previstos, que é a principal demanda da população que utiliza diariamente o transporte público. E com isso, o tempo de espera reduz e a avaliação do serviço melhora. Ao considerarmos que atualmente 31,7% da população usa o transporte coletivo e dentro dessa faixa mais de 81% usam ônibus, podemos dizer que o ônibus não é só fundamental na vida urbana, ele é insubstituível. Pela capilaridade, pela possibilidade de implantação de sistemas, e, sobretudo, pela flexibilidade que ele permite ao chegar em áreas que nem o metrô ou o BRT chegarão. Valorize o ônibus, apoie o transporte público da sua cidade. FETRAN, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais. Transporte regular é legal e preserva o direito do cidadão.